Queridas irmãs, queridos irmãos, com exceção das quintas-feiras que destinamos eventualmente a cirurgias espirituais, nossas quintas-feiras normalmente são aquelas nas quais abordamos como temática principal os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, há 15 dias, estávamos falando de uma coisa muito interessante. E eu tenho certeza que pelo olhar de todos se recordam. Naturalmente que aqueles que não estavam aqui têm a desculpa adequada para não saberem do que estávamos falando. Mas os demais, pelo menos já estão sabendo que se não praticarem as coisas que escutam em 6 horas, esquecem de uma boa parte. Já imaginaram em 15 dias então? Estamos falando do capítulo 3º, cujo título é Há muitas moradas na casa do Pai. E esta temática é muito rica, porque há 15 dias estávamos explicando os níveis mais inferiores na grande miríade de corpos celestes que flutuam sobre nós em um número aproximado de quanto mesmo? 70 sextilhões. Você nem sabe como que é isso. Mas para ter uma ideia, só para ter uma ideia de quanto, isto é 10 vezes mais do que o que mesmo? Os grãos de areia da terra inteira. Pegue todas as praias, todos os desertos, tudo que tem areia. Some cada grãozinho. E você terá aproximadamente, pelos cálculos dos entendidos, 7 sextilhões de grãos de areia. E flutuando no espaço, no universo visível, que é aquele que os nossos instrumentos ópticos conseguem detectar, já foram contabilizados aproximadamente 10 vezes mais sóis, estrelas no universo do que os grãozinhos de areia de toda a Terra. Naturalmente, quando Jesus fala de que há muitas moradas na casa do Pai, não está nem fazendo poesia, nem está querendo iludir as pessoas. Se não fosse assim, eu vos diria. Reafirma o Divino Mestre. E nós aprendemos que nas etapas iniciais, os seres humanos precisam inicialmente capacitarem-se, aprendendo o código de linguagem. Coisa que acontece no nosso primário, no pré-primário, ou no jardim da infância. Ou acontecia, porque agora a gente já não sabe se acontece. Mas a ideia básica da pedagogia é, primeiro, capacitar o ser que está começando a desenvolver o intelecto, para que com esta capacidade ele tenha a base para entender o que vem depois. O alicerce, o raciocínio, o abecedário, o entendimento lógico das relações numéricas, aritméticas, mais simples, fazem parte do arcabouço, do ferramental, que depois ele poderá usar, manipulando estas bases e transformando-as, ampliando o seu horizonte.
Vimos então os planetas primitivos, aqueles destinados ao início da adaptação do ser que vem do reino animal inferior, onde o raciocínio não existe de maneira completa, onde existe inteligência, mas ela ainda não está terminada. Os processos inteligentes dos reinos animais inferior e superior são processos fracionados, não completos. E estão destinados ao exercício daquela capacidade em função das necessidades de sobrevivência daqueles seres. Então os animais já começam a trabalhar certas ordens de conduta, através das quais eles se entendem para obter o alimento. Se organizam, sinalizam uns para os outros, como devem se conduzir em matilha, em bando, para atingir o objetivo. Toda esta é expressão de uma linguagem que denota já um avanço na capacidade de organizar-se no raciocínio ainda não completo. Mas estamos falando do reino animal. E explica-nos o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, no capítulo 18, que dos seres animais superiores, que não estão ainda no reino hominal, ou seja, no reino dos animais racionais, 6 animais estão mais próximos, por já exercerem um certo domínio da produção dessas ideias fragmento. 6 grupos de animais estão próximos de serem depois transformados em espíritos humanos. Sabiam disso? Não assistem o programa Alegria de Viver da Rádio Alvorada? Toda terça-feira, programa ao vivo. Falamos disso. Na outra semana, nós temos. Vamos ver se vocês vão encontrar o bichinho de estimação seu na relação. De gente a gente não se incomoda muito, mas de bichinho aí a gente se encanta. Estão próximos ou mais perto da evolução para o reino hominal, o elefante. Alguém tem um bichinho de estimação desse em casa? Pode nos contar como que é o relacionamento com ele. Não adianta olhar para o marido e falar, olha, você já está perto de ser gente, só porque ele está gordo. Não vale. O elefante. O outro é o... Não sei, vocês já estão chegando no cachorro, quem falou? Depois do elefante nós temos... Ninguém assistiu o programa, ninguém escutou o programa lá da Alvorada? Elefante. Não, golfinho. Não, ainda não. Vai ser um dia. Vamos lá. O elefante. O muar. Muar. O que é o muar? Muar. Agora vocês vão falar que é de verdade o marido de vocês. É o jumento. Tô brincando. É só para acordar os velhos. O elefante, o muar, o cavalo, o macaco. E agora estamos chegando perto. O gato e o cão.
encontraremos estes seres num estágio evolutivo de animais, aí não vão começar a querer dar livro para os seus cachorros ler, hein? Tá? Viu aí em casa, aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for que estiver assistindo? Não adianta treinar, eu vou fazer esse cachorrinho ler esse livrinho aqui. Não adianta, ele não vai ler. Agora, os espíritos explicam que dentro da estrutura cerebral destes seres, a formação de ideias fragmento já está melhor elaborada. E com o passar dos tempos, com a evolução gradual, eles estão mais perto, e nós não sabemos quantos séculos ou milênios mais perto, de tornarem-se um ser humano, com raciocínio completo. Coisa que, segundo os espíritos explicam, acontece no plano espiritual. Esta transição do reino animal para o reino hominal se dá pela intervenção de espíritos responsáveis por esta projeção naqueles seres, a fim de que ao renascerem possam ocupar um corpo já de um ser humano. Mas aí então vão renascer onde? Onde? Imagina. Como é que você consegue botar um elefante que depois de todo este processo evolutivo, por fim, renasce como um ser humano, para entender como é que funciona uma máquina de comprar refrigerante com aquelas moedinhas ou com cartão? Como é que você faz para ensinar ou para aproximar um ser que até então era tão primitivo em relação ao novo estágio evolutivo, para que ele compreenda as complexidades de uma vida? Isso não pode ser assim de um dia para o outro. Então os planos primitivos, os planetas primitivos, eles fornecem a estes seres aquele ambiente adequado para que eles possam, como seres humanos, também começarem a aprender. E é óbvio que, como primitivos, eles estarão em uma situação muito próxima daquela onde estavam antes, como bichos. Terão que enfrentar as dificuldades da natureza, mas agora o raciocínio já vai fazê-los entender determinadas coisas que eles podem fazer para tirar vantagem de certas circunstâncias. Eles podem olhar para os fenômenos atmosféricos e tirar conclusões, porque agora o raciocínio é completo, agora eles se lembram, agora eles guardam na memória. E então eles começam a observar que todo ano tem calorzão, tem bastante fruta, depois vai esfriando, as folhas começam a cair da árvore e vem um frio danado. E eles pensam que vão morrer. Aí se eles conseguirem sobreviver ao frio, depois vai esquentando, aí sai as florzinhas, tudo brota de novo, fica lindo, o dia fica mais comprido. Então eles começam a entender os ciclos, porque o seu raciocínio completo permite que eles identifiquem essas mudanças. E com este processo de compreensão, no mundo primitivo, eles podem começar a desenvolver mais o raciocínio, a inteligência, pela observação, pelas necessidades materiais de sobrevivência, de proteção. Os planetas primitivos, portanto, têm esta função. Depois dos planetas primitivos, nos quais os seres começam a entender um pouco o mecanismo do raciocínio e a trabalhar com ele, quando este raciocínio já está organizado, já está melhorado, nós encontramos o segundo nível de planeta, que é o planeta de prova e expiação, no qual, e isso é muito bonito também, no qual existem faixas evolutivas que são compatíveis com o renascimento de espíritos primitivos também. Um planeta de prova e expiação é destinado a espíritos que reencarnam pela primeira vez também em ambientes primitivos,
mesmo não sendo o planeta todo destinado aos seres primitivos. Nós temos lugares, nós temos ambientes que são favoráveis à instalação de seres em estado selvagem, praticamente como uma escola que tem aqui uma classezinha destinada a estes que estão começando ainda. Aí tem o quê? O planeta de prova e expiação é espaço também para o renascimento de espíritos que eram primitivos e que já melhoraram um pouquinho. Porque ninguém está vivendo para continuar a mesma coisa. Ninguém está passando pelas experiências da vida para continuar sempre do mesmo jeito. O sofrimento, as agruras, os desafios têm a finalidade positiva de nos fazer andar para frente. Então, os seres primitivos evoluem um pouco e se tornam menos primitivos. Daí também poderem estar vivendo num planeta como este, chamado de prova e expiação. Expiação no sentido de expurgar sofrimentos, expurgar equívocos. Porque também neste planeta, neste nível de planeta, acontece um outro fator muito interessante. Este planeta de prova e expiação também é destinado a uma escala de depuração de espíritos que não estão conseguindo evoluir somente pela boa vontade deles próprios. Já são capacitados, já são entidades que dominam a inteligência, já são seres que em outros planetas já conquistaram os louros do raciocínio completo e lúcido, mas nos quais o sentido moral não está ajudando. Não aprenderam ainda a vencer os seus defeitos. Não compreenderam totalmente o alfabeto de Deus, que vale para toda a humanidade. Alfabeto baseado na bondade, no respeito, na compaixão, na tolerância, no perdão, na fraternidade. Então estes espíritos que estão sendo cancros adoecidos em comunidades que já melhoraram, precisam ser extraídos dali como se tira um tumor que não está deixando o restante da comunidade progredir. E aí são destinados a um mundo onde eles terão que colher o pão de cada dia com o suor do rosto. Já escutamos isto. Em alguma passagem das Escrituras, os homens aprendem que em determinado local chamado paraíso, não havia uma conduta adequada. E por não terem obedecido certa restrição, aquele casal foi retirado do paraíso e mandado para um lugar pior. Este lugar pior era o planeta de prova e expiação. No nosso caso, a Terra. Portanto, no nível evolutivo de prova e expiação, que é só o segundo, é o segundinho, né? Nós estamos felizes, nos achando importantes, competindo e disputando realces no segundo pior planeta que existe no universo, que é destinado, primeiro, aos seres primitivos também, segundo, aos seres primitivos que já evoluíram e são um pouquinho melhores, chamados de semi-civilizados, e por fim, é um estágio de depuração, de expiação e de prova para espíritos rebeldes, espíritos agressivos, ególatras, que não souberam adequar-se a um novo padrão, a um padrão adequado de vida elevada, e que, portanto, foram extraídos daquela comunidade e colocados em uma outra, com uma tarefa. Não vieram para serem punidos. Não.
eles vieram para ajudar o novo orbe, ajudar a que as criaturas que estão nele prosperem mais depressa. Quando os que foram trazidos da estrela ou do planeta que orbita a estrela Capella, na constelação do Cocheiro ou da Auriga, como queiram, chegaram às proximidades do nosso planeta para o processo reencarnatório iniciar-se, os seres primitivos que havia aqui na Terra, ainda muito aparentados com os seus ancestrais hominídeos, não dispunham de uma estrutura física ainda adequada para que um espírito mais nobre, como eram estes espíritos mais avançados, pudesse renascer naqueles corpos tão toscos e tão de pouca expressão intelectual. Foi necessário desenvolver uma nova raça de seres. Desenvolvimento este que o plano espiritual projetou, a fim de que, com o cérebro melhor capacitado, houvesse condições mínimas daquele novo corpo receber, recolher um grau de espíritos mais depurados, ainda que fossem espíritos rebeldes. Então chega o momento do renascimento, e é tão grotesca a distância evolutiva e vibratória destas almas que estão chegando aos corpos que eles terão que assumir, que então cria-se a tradição lendária de que estes espíritos vieram renascer em bichos, em corpos de animais. Tal era a condição embrionária ou bruta dos corpos humanos daquele período. Peludos, toscos, para espíritos já mais avançados, vibratoriamente falando, não moralmente falando. Estes compõem então o terceiro grupo que renasce num planeta de prova e expiação, e são os únicos neste processo que estão em expiação. Os outros dois primeiros não estão sofrendo porque estão expiando, porque eles não sabem, eles estão aprendendo. Eles não estão sofrendo porque fizeram o mal e agora têm que responder pelo mal. Lei de causa e efeito. Não. Sobre os seres primitivos e os seres semicivilizados, a lei de causa e efeito não se aplica. Como também não se aplica nenhuma lei humana ao seu filho enquanto ele não se capacite, psicologicamente falando, para entender o que está fazendo. Nós temos este cuidado na nossa legislação. A legislação preserva da responsabilidade plena o menor de 18 anos, colocando-o sob a tutela dos pais, para que os pais tenham que velar pela sua conduta e sejam responsáveis por ela. Portanto, estes dois grupos, primitivo e semicivilizado, não, eles sofrem como processo de aprendizado. Botei a mão no fogo, ai meu Deus, me queimei. Estou sofrendo. Mas agora ele está aprendendo que ele não pode pôr a mão no fogo. E isso não é uma punição, isso é fruto da experiência. Quando ele melhora a sua inteligência, quando ele se torna mais avançado, e quando ele não se melhora moralmente, ele já começa a falar assim, ai, eu vou botar um tição para aqui ficar bem vermelho, porque eu tenho um inimigo que eu vou queimar ele todinho. Aí ele já sabe o que está fazendo. E quando ele sabe o que ele está fazendo e o faz deliberadamente, ele atingiu o grau de raciocínio no qual ele começará a responder pelos seus atos. E a partir daí, um planeta de prova e expiação também serve para que esse indivíduo que foi cruel precise manter-se na Terra respondendo pelos seus crimes. E ao mesmo tempo,
se for um pouquinho inteligente, como parece que é, aproveitar a sua estadia num planeta inferior para ajudar o planeta a melhorar. Esta é a missão dos que são trazidos de fora e que são postos na Terra. Ajudar o progresso dos que estavam aqui. Amparar os que eram semi-civilizados e bárbaros a que possam se tornar menos semi-civilizados, mais civilizados, menos bárbaros. Estes que fazem isto, cumprem uma missão. E quando este espírito, que veio de um planeta melhor, entende a sua tarefa e se debruça sobre ela para exercê-la ao máximo, ele constrói para si mesmo a ponte de retorno ao mundo melhor, de onde ele foi tirado. Demonstrando que foi capaz, demonstrando que se empenhou em tudo o que podia, em que se preocupou com os outros, em que se deixou tocar pelo sofrimento dos seus irmãos. Ele demonstra aos que dirigem o universo que ele já é detentor de virtudes que antes ele não tinha. Que ele aprendeu a obedecer, aprendeu a ser útil, aprendeu a fazer o bem. Um planeta de prova e expiação é uma escola, ao mesmo tempo em que é uma oficina. Escola para aqueles que precisam de um bom professor, e oficina ao bom professor que quer ajudar os seus alunos. E então, observando o estágio evolutivo de cada um de nós, poderemos saber em quais níveis, ou em qual dos 3 níveis nós nos encontramos. E é muito fácil observar isto. Ser primitivo é aquele que acabou de chegar de um reino animal inferior e tem as inclinações da selvageria. Não desenvolveu ainda nenhum senso de higiene, de conduta coletiva, de maneiras na convivência adequada para um bem-estar. Não gosta de ordem, não conhece, não sabe o que é isto. Este ser primitivo não tem qualquer inclinação para a sensibilidade. Está buscando tão somente a sobrevivência imediata. Nenhum dos que está aqui está nessa condição. A segunda é a de ser semi-civilizado, que é a do primitivo um pouco melhorado, em que ele também não gosta lá muito de requintes, de coisas mais sofisticadas. Vindo do reino animal, embrutecido, está acostumado a decidir as coisas na força, na violência. Tem atitudes bastante próximas no exercício da sua vontade. É uma criatura que não tem inclinações para sentimentos elevados. Que não se esmera em querer aprender porque não gosta de compromissos. Não tem hábitos sofisticados no sentido de manter-se, preservar-se, melhorar o seu conforto. Acostuma-se a viver no meio da lixeira. E se vocês querem ter uma ideia de como é o homem semi-civilizado, basta que olhemos para a Idade Média, na humanidade. Como eram as cidades da Idade Média, sem água encanada, sem sistema de esgoto, sem coleta de lixo, sem organização, sem nenhum sistema que favorecesse a vida em comunidade. Estes seres que ainda existem, estão num estágio semi-civilizado, também não estão aqui hoje. Porque desde que você se preocupa em tomar um banho,
Que seja um por semana. Pelo menos. Passar um desodorantezinho. Ou um perfume. Trocar de roupa. Mandar aquela roupa suja para a lavadeira. Ou você mesmo lavá-la. Asseá-la para novo uso. Desde que você aceitou ir à escola, se interessou por aprender algum ofício, está trabalhando e está cumprindo os seus deveres, está pagando as suas contas, mesmo que sejam pequenas, cumpre os seus horários. Se você está entendendo estas pequenas coisas, isto significa que você não é nem semi-civilizado e nem é primitivo. Você faz parte destes que vieram à Terra com uma missão especial, uma missão específica, a de ajudar o progresso dos outros. Você que gosta de música, não importa que seja um barulhão. Você que gosta de filmes, que vai ao cinema de vez em quando, que vai a algum show, você que tem alguma inclinação para a dança, para a pintura, para exercitar algum instrumento, ou tem alguma habilidade que você quer desenvolver, você que se dedica a algum hobby, a algum passatempo com esmero, você que gosta de montar aqueles aviõezinhos de plástico, você que gosta de fazer quebra-cabeças, você tem em você a competência de espíritos já trabalhados, de espíritos já desenvolvidos. E se estamos aqui num planeta de prova e expiação, é porque estamos na condição de estar expiando nossos delitos. Mas não para sofrermos. Estamos aqui para fazer o bem. E ao fazer o bem, acelerar o progresso da humanidade. A melhoria da Terra. A transformação das coisas. Quanto mais nós nos esmeremos nisto, mais atrairemos espíritos nobres, que nos ajudarão, que renascerão também, que quererão partilhar desse momento especial, que é o que a Terra está passando hoje, na transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, que é a outra etapa. Porque não pensem que só os homens evoluem, só os espíritos humanos saem do bicho para chegarem ao homem, e saem do homem para chegarem ao anjo. Não. Os orbes, os planetas, também como salas de aula, eles se capacitam para melhores condições. E isto está ocorrendo com a Terra. Mundo de regeneração é um mundo transitório entre o mundo de prova e expiação, cuja característica principal é o mal dominando o bem, planeta de prova e expiação. O mal predomina sobre o bem, porque naturalmente os seres primitivos não entendem o que é o bem, não têm conceitos morais desenvolvidos. Os seres semicivilizados estão melhores que os primitivos, mas também estão, decidindo as coisas no grito, segundo a violência os aconselha, porque é mais fácil. Portanto, um planeta de prova e expiação, o mal é maior do que o bem. O bem está a cargo de quem fazer? Dos que chegaram de fora. Dos que vieram em uma melhor condição. Eles trazem o cabedal de coisas boas que já aprenderam, mesmo que não tenham praticado lá onde estavam. Portanto, no planeta de prova e expiação, é assim mesmo. O mal é mais intenso. Mas isto é um estágio evolutivo. Quando nós estamos estudando o que os espíritos explicam sobre a evolução dos planos de vida física, encontramos o mundo de regeneração entre este mundo de prova e expiação, onde o mal domina, e o mundo feliz. Poxa, eu pensei que já ia para o mundo feliz. Poxa, no mundo feliz, o que nós encontramos? O quê? O que a gente encontra no mundo feliz?
O que, gente? Vocês querem ir para lá mesmo, tem certeza? O que a gente encontra no mundo feliz? Felicidade, é presumível. Mas só felicidade? O que acontece no mundo feliz com o bem e o mal? O bem, existe mais gente boa do que gente ruim. Quer dizer então que mesmo no mundo feliz tem gente ruim? Tem. Tem. No mundo feliz, existem espíritos que ainda não estão adequados, mas que estão ali com esta seguinte tarefa. Olha, negão, olha, meu filho, olha, meu irmão. O negócio é o seguinte. O negócio aqui funciona de outro jeito. É como estávamos falando ontem no estudo. Quem é que mora em prédio de apartamento aqui ou em condomínio? Levanta a mão. Vamos? Isso. Você tem lá no seu condomínio umas regrinhas, não tem? Horário, quando é que pode fazer mudança, que hora que pode ouvir música alta e depois de que hora não pode mais. E todo mundo obedece. Todo mundo lá. Cumpre. Faz de conta. Faz de conta. Vocês estão num planeta de prova e expiação, não tenho culpa. Eu estou explicando agora o mundo feliz. No mundo feliz, esse prédio de apartamento, este condomínio, é composto de gente que anda na linha, que cumpre direitinho, que não cria problema um para o outro, que está ali, bem instalado, sendo cortês, sendo correto, sendo honesto, não prejudicando o seu semelhante, porque o bem prevalece. Mas, como no mundo feliz ainda existe o mal, pode ser que alguém tenha alugado o seu apartamento para um desses doidivanas. E então, no prédio todo em paz, chega o carinha, estudante, que a última coisa que ele faz é estudar, porque é festa todo dia até as 3 da madrugada. Pô, mas que hora que esse infeliz estuda? Durante o dia deve dormir, porque não aguenta. Só que o prédio todo, que antes estava sereno, agora tem uma ovelha negra lá no meio. Então o que acontece? Vai todo mundo falar com o seu síndico. Seu síndico, olha, o negócio aqui está feio. Nós sempre vivemos bem, estamos em paz. Esse é um mundo feliz. Nós não achamos ruim que tenha um cara que não seja tão feliz assim. Mas ele precisa obedecer à regra. O síndico vai lá. Rapaz, olha, eu tenho que te avisar uma coisa. Você está vivendo em comunidade. Todos têm o direito de descansar e têm o direito de fazer as coisas que gostam. Moram todos juntos. Você tem que obedecer estas regras. Você sabia das regras quando veio aqui? Então, sabe que só pode escutar música alta até as 10 horas da noite? Ah, sim senhor, eu sei. Então, tem que obedecer isso. Está avisado? Entendeu? Entendi, sim senhor. Assina aqui. Eu entendi as regras do condomínio. Assinou. Tá? Notificado. O cara fecha a porta. Velho careta, é sempre assim. Todo prédio tem um. E vai lá e... Bota a música de novo. Está avisado. Já lhe deram a chance. Está num prédio bem construído, em que todo mundo se dá bem. Reclamaram dele para que ele pudesse entender que não pode fazer aquilo. Já foi avisado. Agora, não obedece. Acha que pode fazer o que dá na telha. No plano de prova e expiação, pode fazer o que dá na telha, que quase não dá nenhuma consequência. Principalmente se ele tiver dinheiro, se ele for filho de alguém importante, se, né? Mas no mundo feliz o negócio é diferente. Vai lá o homem e bota uma multa. Está multado. Próxima infração, vai ser expulso. Mas eu não mereço essa multa. Merece, está aqui a multa. Pode pagar. Ah, mas o meu pai, vou falar com o meu pai. Olha, o seu pai não é o inquilino é você. Você tem que pagar. E tem que, cada vez que você sair da linha, vai receber uma multa dessa. Até que eu tenha que expulsar você mediante uma ação adequada. E expulsa. Então, no mundo feliz, pode existir ainda o mal.
Pode existir uma pessoa que faça o mal deliberadamente, mas ele está com os seus dias contados ali. Porque ele será disciplinado pelos bons. E se não aceitar a disciplina, não poderá permanecer naquele ambiente. Essa diferença é gritante. O mundo feliz e o mundo de prova e expiação tem, na concentração do bem e na concentração do mal, a diferenciação entre eles. Nos primeiros, o mal predomina. Nos outros, no segundo, no mundo feliz, o bem predomina. O mundo de regeneração está no meio do caminho. Então, no mundo de regeneração, os espíritos que estavam no planeta de prova e expiação, depois de terem passado pelas provas necessárias e pela expiação dos seus equívocos, encontram um período de tranquilidade, de repouso, para aurirem forças, como diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 3º, a fim de se prepararem para o resto da jornada que tem até o mundo feliz. O nível mais elevado em comparação ao planeta de prova e expiação. A Terra, portanto, deixando de ser um planeta primitivo e de prova e expiação, está indo na direção do mundo feliz, mas tem que passar pelo estágio de regeneração. O estágio de regeneração é interessante. Vejam só o que os espíritos falam sobre a regeneração. A gente pensa, né? Pô, regeneração vai ser o dia que nascer asa na gente. A gente vai sair voando, com as asinhas assim, não vai precisar nem pegar ônibus circular, já vai direto. Não é não. A regeneração é diferente do que nós estamos pensando. Não tem data marcada para acontecer e não será composta de espíritos sublimadíssimos. O homem, no mundo de regeneração, está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A alma que se arrepende, vejam só a condição, a alma que se arrepende, nestes mundos encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar das lutas que estava enfrentando num planeta de prova e expiação como a Terra. Portanto, o mundo regenerador é um mundo em que espíritos penetram se arrependerem. O arrependimento significa o quê? Desejo de transformar-se. Reconhecimento dos seus erros. E compromisso em ser melhor. A alma que se arrepende encontra nesses mundos a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos de regeneração, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria, ou seja, nossos corpos são de carne, como os da terra. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Nesses mundos de regeneração, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Este é o mundo no qual a Terra está se transformando. Nós estamos vivendo este momento. E nós só permaneceremos neste mundo se nós obedecermos estes critérios. Por isso que Jesus se empenha tanto em avisar que esta é a última hora. Na terra de amanhã, não haverá espaço para aqueles que não se arrependerem. Arrepender significa pedir desculpas,
perdoar as ofensas. Arrepender significa reparar o mal que nós fizemos. Ir à pessoa que ofendemos e com ela fazermos as pazes. Mesmo que ela não deseje fazer isso conosco, essa escolha é dela. Nós estamos dando a nossa mão, mesmo que não tenhamos culpa, ou creiamos não ter culpa neste processo. A terra de amanhã, que poderá nos encontrar ou não, será composta de criaturas que já não sejam dominadas pelas paixões desenfreadas. Que não sejam as criaturas perturbadas pelo desejo de ter, de gastar mais do que ganha, de comprar todas as coisas mesmo que não precise, de desequilibrar-se no afeto, desgastando as relações através do ciúme, através da pressão psicológica, da perseguição emocional. A terra que nos espera encontrará somente aqueles que aprenderem a diminuir e a combater o próprio orgulho, abrindo-se para as expressões do amor sincero, do amor verdadeiro. Na terra de amanhã, não haverá espaço para os que invejam, para os que guardam ódio. E haverá amor suficiente para que as pessoas possam se olhar sem medo, sem imaginarem que estarão sendo apunhaladas. A justiça dos homens será justa. As instituições estarão equilibradas por homens sábios que as governarão, não a peso de ouro ou de interesses, mas fazendo da justiça a Bíblia da conduta nas relações entre os homens. Portanto, haverá uma equidade perfeita. A sociedade protegerá os fracos, criando condições para que eles mesmos progridam, ao mesmo tempo que amparará os homens de iniciativa, para que eles cooperem na evolução dos seus semelhantes. E agora, uma das coisas mais lindas, que nos serve de roteiro, para pensarmos se nós estaremos neste dia na terra da regeneração. Lá, as criaturas se revelam a Deus. Olha que expressão significativa o Evangelho nos apresenta. Revelar é uma palavra ou um verbo que nós conhecemos bastante daquele tempo antigo, em que você tirava fotografia naqueles filmes e tinha que levar lá no laboratório e ficava esperando 15 dias até voltar de São Paulo, que eles tinham que mandar para São Paulo fazer a revelação. O filme era uma coisa escura, onde você, através da obturação da máquina, ou do obturador da máquina, fez penetrar o raio de luz, que deveria ser aberto em uma câmara escura, para que ele não fosse queimado. E então, processos químicos faziam aquela imagem impressionar o filme fotográfico e decalcar aquilo que havia sido projetado sobre ele em uma foto. Procedimento de revelação. Mostrar o que está por debaixo. O que estava velado, que estava sob um véu, aparece. Na terra regenerada, todos os que nela estiverem se revelarão a Deus. Tirarão as máscaras. Não fingirão. Perderão aquela capa escura
por baixo da qual penso se esconder. A relação do homem com o Criador será autêntica, será verdadeira, será fiel, porque os homens se revelarão ao Pai. Como você conta suas mazelas, como você se apresenta ao ser que você ama e em quem você confia, dizendo todo o mal que você fez, dizendo todos os equívocos que você cometeu, porque você confia nessa pessoa, ao invés de enganá-la, como nós temos feito com o Pai. Fingindo que somos cristãozinhos de ocasião, na terra de regeneração, estes impostores não terão espaço. Os homens se revelarão a Deus. E continua a frase primorosa do Evangelho. E todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele. Tentando ir a Deus. Nós procuramos as igrejas para ver se Deus vem até nós. Se Deus vem na nossa vida e resolve o nosso problema, faz dar certo o nosso negócio, faz a gente conquistar aquela pessoa. Queremos que Deus aporte em nosso caminho com o seu poder e nos proteja. Na terra de regeneração, aqueles que chegarem até ela, não pedirão para Deus vir até ele. Se esforçarão, tentarão ir a Deus. De que jeito? Rezando, ajoelhando, pagando dízimo, tomando passe, vendendo pizza? Não. Pode ser que tudo isso ainda exista, mas não será esse o jeito de ir a Deus. O jeito que o Evangelho explica, que no mundo de regeneração, os homens que estiverem nele irão a Deus, é seguindo as suas leis. Cumprir as leis divinas no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, nos seus trabalhos profissionais, nas relações afetivas. Cumprir as leis de Deus significará os esforços daqueles que estiverem na terra regenerada. Agora, para entrar nela, não existe um vestibular marcado. Não tem que fazer Enem. Não tem que anotar em um papel quais são as questões certas e erradas, as alternativas adequadas. Não. Só entra na regeneração aqueles que se regenerarem por espontânea vontade. Nem por medo, nem por imposição, nem por ameaça. Por isso vem Jesus. Por isso vem o Consolador prometido. Explicar todas estas coisas. De que nós estamos liberados para fazer o que quisermos. Que nós não deixaremos de existir, mesmo que sigamos sendo maus. Que nos espera uma outra casa do Pai no universo, caso nós não desempenhemos adequadamente a nossa tarefa. Não precisam imaginar que este é o fim dos tempos. A riqueza do universo é suficientemente vasta para mostrar que Deus não cria uma coisa para depois acabá-la, exterminando-a. Mas, pense nisto. Vocês que estão aqui, vocês que estão em suas casas, pensem nisso. Já fomos exilados uma vez, despejados por mau comportamento. Será uma vergonha muito grande sermos despejados de novo. Por omissão, por inércia, por preguiça. Será uma vergonha muito grande recebermos de novo o carimbo de reprovados e agora encaminhados para um planeta de prova e expiação, como era a Terra.
que está agora ganhando um novo status. A regeneração que brota em nosso ser, no ser da pessoa que entende o que está escrito e que combate o seu orgulho, o seu ódio, o seu ciúme, a sua avareza, que luta para revelar-se a Deus com hombridade, com sinceridade. Essa regeneração é a condição do candidato que vai ser aprovado para estar no mundo melhorado. Quando você mudar em você as vibrações do mundo primitivo e do mundo de prova e expiação para as vibrações de um ser que está na regeneração, o universo vai saber. E ninguém vai esquecer você. Porque nós carregamos em nossas vibrações as marcas como se fôssemos emissores de ondas, as marcas específicas do quanto orgulho, do quanto egoísmo nós produzimos por nós mesmos. O universo identifica isso muito facilmente. Portanto, queridos irmãos, ainda não merecemos o mundo feliz. Mas, como explica este trecho, mundos regeneradores do Evangelho, nós nos sentiremos muito felizes, muito mesmo, se nós conseguirmos estagiar por algum tempo em mundos assim. E aí, prepararmos-nos para a depuração necessária, a fim de que, capacitados pelo bem exuberante, possamos receber a autorização para ingressarmos nos mundos felizes, onde o mal não predomina mais. Comparados à Terra, esses mundos regeneradores são muito felizes. E muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, é a convalescença depois de uma cruel moléstia. Todas estas coisas, o Evangelho nos ensina. No capítulo 3, que nós estamos lentamente abordando nestes nossos encontros. Leiam em casa. Meditem nestes conceitos. Pode ser que seja mais conveniente para algum que está aqui não acreditar nisso. Preferir continuar vivendo porcamente. Vivendo de forma primitiva ou selvagem. Porque ganha bem com isto. Mas lembre-se que você não terá onde investir todo o lixo que reunir para você mesmo. Ele será o peso que vai levar você embora da terra. Creia ou não creia que o sol existe, todo dia ele aparece. Nós aprenderemos sofrendo as consequências. Escolham com consciência. Afinal de contas, será muito estranho que o nosso cachorro ou o nosso gato se tornem anjos antes de nós. Mas pode ser que isso aconteça, se formos despejados pela segunda vez. Pensem nisso. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos, Jesus querido, pela oportunidade de nos unirmos em teu nome. Necessitados todos das tuas luzes, mas
descobrindo que cada um possui já riqueza interior suficiente e verdadeira para não ficar à espera dos milagres que as religiões prometem, mas, ao contrário, para fazerem o esforço necessário para transformarmos-nos nesse milagre, empurrados pelo teu estímulo e pelo amparo dos espíritos amigos. Cada um que aqui está orando, e cada irmão e irmã que nos diversos rincões da terra, nesse instante também, eleva-se na prece. É um foco de esperança, é uma fagulha que ilumina e que reunida pode transformar a vida de todos os que estão ao seu lado. Pode dar a certeza da continuidade da vida a alguém que esteja às portas da despedida. Pode falar acerca do perdão, aconselhando aquele que odeia e que construiu cânceres em si mesmo. E pode ajudar aquele que está pensando em se matar, para que não cometa este desatino. Cada um, Senhor, em qualquer lugar, onde esteja como semente plantada, é também uma alvorada que leva, que multiplica, que se entusiasma contigo, sem fanatismos, sem ameaças. E que assim, sentindo-se uma engrenagem do bem na estrutura da nova humanidade, todos os que aqui estamos, Senhor, sabemos que Deus conhece aquilo que necessitamos. Por isso a gente oferece esse instante de oração como um presente em forma de prece em tuas mãos, para que você abasteça de força, para que você ilumine o caminho, para que você faça chegar aonde a gente não vai. Quem sabe, Senhor, um pouco deste alimento que brota deste coração, neste momento, através da nossa canção. É isso que a gente oferece, Jesus. Alma